quarta-feira, dia 31 de março. Se tem CRT-RJ, pode confiar. Muito bem, estamos de volta, são 8h35 em Campos. Novamente pedimos desculpas pela queda na conexão, mas já reestabelecemos aqui, tudo ok. Vamos ao último bloco do programa. Antes de voltar com o professor Raul Palácio, reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, só abrir aspas aqui, fazer um adendo. Foi manchete principal desse programa hoje, está no site portalfolha1.com.br. São João da Barra encerra a barreira sanitária nesta segunda-feira. E um dos motivos é, de fato, sim, uma decisão tomada após aí o estudo da Secretaria de Saúde que aponta a redução de casos da Covid-19. Porém, no município zonal. Porém, existe um outro motivo, então são dois. A PRF ganhou na Justiça também o direito a parar a barreira, ok? Então, existia uma liminar, né, que a prefeita de São João da Barra, né, conseguiu, naturalmente, através da sua procuradoria, prefeitura, e existia uma liminar que dava, então, autorizava a prefeitura a funcionar a barreira. E a Polícia Rodoviária Federal recorreu da liminar e a sentença foi favorável à PRF. Então a barreira também foi suspensa por esses dois motivos, então. A queda da liminar e esses estudos aí, né, que comprovam que os casos em São João da Barra diminuíram. Qualquer coisa, Arnaldo, você pode comentar. Naturalmente, você inteirado sobre tudo de São João da Barra, fique à vontade, mas eu gostaria de com sua licença, abrir esse bloco com o professor Raul. Ele deu uma informação muito importante sobre a aquisição de chips, né, de internet e também sobre tablets. Eu gostaria que o Raul falasse sobre números, quantos chips, quantos gigas tem cada chip e quantos tablets foram adquiridos e qual é a demanda da UENF hoje em números também de chips e tablets. Bom, Cláudio, na realidade, em termos de chips, a universidade tem a possibilidade de poder utilizar até 4.000 chips, entendeu? Ou seja, temos uma quantidade grande. Claro que ele só vai ser pago em função da demanda. Na medida em que seja entregue, seja ativado aquele chip, a gente passaria a pagar o valor que está algo em torno de R$30, que é o que a gente está pagando para 50 GB. Ou seja, os chips são de 50 GB, ou seja, os estudantes e os professores, porque temos dois grupos de chip, temos chip da Vivo e chip da Claro, os professores que tiverem também vai ter essa quantidade. Isso vai permitir que os nossos estudantes tenham acesso a toda a informação que a gente coloca na nuvem, ou que a gente coloque no Classroom especificamente para os estudantes. No caso específico do tablet, para atendimento específico da pessoa carente, não tem como poder oferecer para todos, o Tribunal de Contas não permite, a legislação em vigor não permite. Nós adquirimos 800 tablets, tá certo? Para uma demanda interna, no caso do tablet na primeira chamada, algo em torno de algo em torno de 130. Então, nós temos 130 estudantes que solicitaram tablet. No caso do chip um pouco maior, a gente está trabalhando com 190, 200 estudantes. Mas, de qualquer jeito, esse número pode aumentar. Vai ser entregue aos estudantes, a universidade é quem paga por ele. No caso dos tablets, o estudante vai poder levar para casa, tá? E enfim, não precisa devolver, mas a gente gostaria de apelar à consciência dos estudantes que esse tablet, que ele já não vai precisar mais, poderia ser utilizado por outro estudante. Então, se no final do processo, daqui a 2 anos, quando o estudante se formar ou alguma coisa assim, quando não precisar mais, entrega ele na universidade, até porque esses equipamentos se depreciam muito rápido, entendeu? A própria bateria dele, o custo do mercado, eles caem. A gente conseguiu ter um preço bom, 990 reais por tablet em função da quantidade.
É uma adquisição que foi feita em conjunto, não? A UERJ, a UENF e a UESO, fizemos isso no final do ano passado, recebemos e agora que estamos entregando aos nossos estudantes a partir de quinta-feira. Em termos de recursos, esses tablets foram pagos com recurso extra que o governo do estado disponibilizou para isso. Conseguimos pagar os nossos tablets com esse recurso do governo do estado, um recurso extra ao orçamento da instituição. Me serve até de gancho para a próxima pergunta, vou começar a trazer as perguntas do grupo nesse último bloco. Tem a pergunta aqui do Arnaldo Garcia. Consegue me ouvir, professor? Consigo. Ah, sim. É porque minha tela aqui está escura, eu não tô conseguindo ver aqui. A pergunta do Arnaldo Garcia vai justamente nessa questão dos investimentos do governo do estado em meio à pandemia. E fazendo só um adendo aqui à pergunta do Arnaldo, a gente lembra que a UENF passou recentemente por uma crise severa no final do governo Pezão. Como que está a relação aí com o governo do estado? A pergunta do Arnaldo Garcia é a seguinte: o atual quadro de pandemia. Na realidade, nós tivemos um orçamento aprovado nesse ano, já é dezembro do ano passado, enfim, a ser executado agora, e já de início recebemos 50 milhões de contingenciamentos. Já foram contingenciados todo o dinheiro de investimento para a universidade. Mas em função do relacionamento que a gente tem com a secretaria, que a gente tem com o governo do estado, a gente está conseguindo descontingenciar aos poucos esses valores. Então, por exemplo, nós precisamos coisas assim urgentes. A impermeabilização do telhado da universidade, porque com a chuva a água está dando algum tipo de problema e temos equipamentos caros que podem vir a ter problemas por causa disso. Era um dinheiro que nós não tínhamos, mas que já conseguimos a liberação dele com o governo do estado. Em relação à adequação elétrica, também a mesma coisa. Em relação ao Ministério Público, que está realmente cobrando da universidade as obras de acessibilidade. É um projeto que já vai ser colocado em execução, e embora a gente tenha conseguido parte da liberação desse dinheiro, vamos ter que ir ao Ministério Público de novo para poder solicitar o apoio dele para que seja liberada a quantia maior para poder executar essa obra. Por outro lado, nós começamos o ano com a liberação de 2 projetos através da FAPERJ, um deles para remodelação da Vila Maria e outro para a construção do braço agropecuário do Parque Tecnológico de Campos, que vai ser lá no Colégio Agrícola, o primeiro de 1,5 milhão e outro de 1.800.000 reais. Então, assim, embora inicialmente a gente tenha sofrido um contingenciamento do recurso que seria utilizado nessa parte de investimento, a gente vem conseguindo, através desse debate, através dos contatos que temos, tanto com a Secretaria quanto com a Secretaria de Planejamento, a gente tem conseguido a liberação do recurso para poder executar a obra. Mas, claro, seria tudo bem melhor se o dinheiro não tivesse sido contingenciado e a gente poder aplicar. Lembrando que as universidades, elas caem dentro da exigência que tem o mínimo constitucional que tem para a educação, que é de 25%, e o governo não conseguiu cumprir o ano passado, não conseguiu cumprir o ano retrasado, esse mínimo constitucional. A gente tem um TAC, um termo de ajuste de conduta do governo, da Secretaria de Educação, do SEDUC e a Secretaria da gente, através das universidades, para que esse dinheiro seja acrescentado ao orçamento desse ano. Então, embora a situação não está fácil, e não está fácil para nenhum órgão dentro do estado do Rio, a gente tem conseguido algumas vitórias dentro desse processo, em função do relacionamento que a gente tem com o governo e em função da importância que tem os projetos que estão para serem desenvolvidos. Então, só para um pouco que colocar no contexto no qual nós estamos. Não estamos no ideal, muito longe disso, mas alguns projetos estamos conseguindo levar à execução. Outra pergunta aqui da Silvana Venâncio, só registrar, mas nós já falamos sobre a retomada das aulas presenciais. E aqui da Rafaela Machado. Raul, a UENF sempre contou com a promessa de extensão, aliás, um dos grandes alicerces do projeto de Darcy.
Como pensar em ampliar a extensão e a popularização da universidade no atual cenário? Olha, eu gostaria... Qual é o nome dela? A Desculpa. Rafaela Machado. Isso, eu gostaria de falar para a Rafaela que durante todo esse período de pandemia a universidade continuou fazendo extensão. Então, nós entendemos como extensão universitária também a vacinação. Por exemplo, os projetos que nós temos hoje, mais de 400 projetos de extensão, quase todos eles continuam funcionando, inclusive o projeto que eu coordeno, que é o ENF Portas Abertas, a gente está, através do sistema digital, estabelecendo vídeos, colocando informação. Essa semana vamos entrar em contato com as escolas de campus para a gente poder fazer visitas virtuais à universidade, não com o sistema presencial, mas virtual, para poder continuar trabalhando, fazendo aquele projeto que nós temos, que tem nos ajudado muito. E eu acho que esse resultado que temos na pandemia, da procura pela universidade, tem a ver também com esse projeto. Os jovens têm que entender que a UENF é possível e que a UENF tem muito a oferecer para eles. Para além disso, a gente tem toda uma série de projetos de extensão, de atendimento a diferentes regiões daqui de campo, atendimento a diferentes áreas da sociedade, um projeto de extensão, por exemplo, da vice-reitora, que tem a ver com a produção de sementes de feijão, e o cultivo de sementes de feijão continua em andamento esse projeto de forma remota, as pessoas continuam fazendo o seu projeto. A terceira idade, que é outro projeto que nos é muito caro, nós ainda continuamos de forma remota, com interação. Eles estão, digamos assim, muito ansiosos por voltar a ter essas aulas físicas dentro da universidade, mas infelizmente não temos condições de poder fazer isso hoje. Tem outro projeto que está relacionado com catadores de lixo, a universidade continua recolhendo e entregando, enfim, nossa parte da extensão, ela continua funcionando. Já falamos do hospital veterinário com alguns projetos de extensão que continuam em andamento, mas é fundamental, cada vez mais, a gente poder, digamos assim, atender melhor a população. Então, a extensão, junto com a pesquisa, junto com o ensino, são... as pessoas gostam de falar de tripé, mas quando tu coloca a tripé, é um pouco que fica separada uma da outra, não? Então, eu gosto mais de falar de corda. Então, é dos fios de uma corda que a gente utiliza para fazer o tecido na universidade. Então, assim, é muito importante para a gente. Nós continuamos trabalhando dentro dessa área. Existem as bolsas que a gente tem para o desenvolvimento desse projeto, continuam sendo pagas, entende? Nós não pagamos o pagamento dessas bolsas em função do trabalho que está sendo realizado. Tem também mais uma pergunta da Rafaela, a historiadora Rafaela Machado. Ela faz a seguinte colocação: a UENF foi uma das instituições responsáveis pela criação do arquivo de campus, cedendo inclusive a edificação do solar do colégio para uso da municipalidade. Graças a essa parceria, o arquivo existe e o solar resiste. No entanto, atualmente, o senhor observa que a UENF precisa estar mais próxima das instituições de cultura do município para além da Vila Maria? Afinal, o arquivo pode ser considerado um dos filhos da UENF. A mesma consideração faz para o solar da Baronesa, hoje abandonado e parcialmente depredado, mas que já passou por vários projetos e responsabilidades da UENF. Bom, na realidade, vamos um pouco por etapas, não? O solar do jesuíta era para ser inicialmente a escola de cinema, ou seja, a UENF, naquela época, inclusive, deu uma remodelação de todo aquele prédio e realmente colocou o prédio para uso, um prédio que estava praticamente destruído. Depois disso, não teve essa escola de cinema, aí começou a ser utilizado no arquivo municipal e está hoje sob cargo da prefeitura. Quando entramos, nós fomos tentar procurar o projeto para poder entender em que ponto está esse projeto, entendeu? E nós não estamos encontrando esse processo. Aí, ou seja, nós não temos um projeto no qual exista sessão para a prefeitura ou não, enfim, isso é uma coisa que a gente está realmente procurando. Nós não nos furtamos ao atendimento da necessidade daquele prédio, mas a gente precisa
um compartilhamento melhor naquele prédio. Ou seja, mais de 90% dele está destinado para o arquivo municipal, e nós temos, por exemplo, a possibilidade de colocar um programa de pós-graduação de agroecologia que podia secionar e funcionar lá em função de todo o espaço de terra que tem aquele espaço, e não estamos encontrando essa possibilidade por enquanto. Não temos espaço para colocar o programa lá. Entramos em contato com o governo do estado, um pouco que para, assim, colocar legalmente a situação da universidade lá dentro, da mesma forma que o Colégio Agrícola hoje forma parte da nossa instituição. Nós estamos trabalhando com o governo do estado para que o soldado jesuíta forme parte da UENF, sim, legalmente. Hoje pertence ao governo do estado. Veio a pandemia, a gente não conseguiu avançar, isso é um pouco mais presencial que remoto, fica difícil fazer remoto, mas é um processo no qual nós estamos andando, entendeu? Mas é uma situação, e eu concordo com a Rafaela, que a gente precisa um pouco que conversar, a prefeitura, o pessoal da arquivo e a gente, para ver como é que a gente consegue equacionar o problema. Nos parece que inicialmente a gente tem que colocar o terreno todo aquele na UENF para a gente poder colocar recursos. Hoje, pelo menos recursos federais não são permitidos que a universidade coloque em áreas que não pertencem à universidade. Não é liberado. Se não tem posse do terreno, não funciona. Então, para evitar problemas legais do futuro, a gente está resolvendo primeiro o problema do terreno para poder atender depois as demandas daquele espaço. Mas hoje, toda a parte de segurança, atendimento e cuidado está, sim, no nome da prefeitura, embora a gente não tenha objeção a poder ajudar em relação ao atendimento externo, até porque tem várias pesquisas da universidade que estão utilizando todo o arquivo bibliográfico que tem lá, que é extremamente interessante. Enfim, jornais do Monitor Campista, que já não existe mais, estão todos lá no arquivo municipal. Tem documentação de 1800 e alguma coisa, talvez documentação anterior, inclusive tem um projeto lá de restauração de livros que é muito interessante. Mas, por exemplo, quando em 2016 a luz da Vila Maria foi cortada, por ser um terreno nosso e estar dentro da UENF, a gente conseguiu restabelecer em menos de 24 horas a luz, coisa que a gente não conseguiu com o soldado jesuíta, porque não pertence, não está dentro do terreno da universidade, então não tem como provar de que aquilo realmente é nosso. E isso dá uma insegurança jurídica que a gente tem que resolver para poder mesmo entrar de cheio naquele prédio e realmente fazer as coisas que são necessárias, dentro das nossas limitações, lógico. Raul, tenho só mais uma pergunta para a gente concluir aqui, que é do professor Elias Rocha Gonçalves, que se coloca como um admirador da sua gestão, e seria o tema desse último bloco, que a gente acabou diversificando aí devido às perguntas dos ouvintes. Ele coloca: professor Raul, como a UENF poderá ajudar as cidades da região a crescerem e a se desenvolverem de forma sustentável? Eu acrescento, Raul, gostaria que você falasse da participação da UENF, do polo universitário como um todo, para Campos superar a crise financeira da qual ela passa desde 2016, no mínimo desde 2016. Bom, na realidade, existem várias, digamos assim, áreas onde as universidades, especificamente a UENF, pode ajudar e está ajudando. Vamos colocar, por exemplo, pessoal, certo? Na área de pessoal, o município aqui do Campo do Goitacás tem um problema muito grave em relação à RPA, certo? O exemplo que eu coloquei no início, os estudantes do ICESENSA, fazendo a vacinação, tá? Não sei exatamente qual é o projeto, qual é o acordo, mas eles são do ICESENSA. Isso já fala por si só da possibilidade das universidades em relação a atender às necessidades da prefeitura em termos de pessoal. Logicamente que não vai suprir tudo, mas, por exemplo, a Secretaria de Agricultura. Na Secretaria de Agricultura, hoje, tem uma carência grande de engenheiros, certo? E nós temos os engenheiros nossos, vamos colocar assim, engenheiro
Tem agronomia, engenheiro agrônomo, nós temos zootecnista, nós temos veterinário que vão fazer estágio ou que estão fazendo residência. Se a prefeitura contratasse, por RPA, digamos assim, um engenheiro que fosse responsável de todos esses meninos, o número, a quantidade de dinheiro economizado seria grande, a capacidade dos meninos poder aprender em situ seria excelente, tá? E seria só o pagamento de custos para aqueles estudantes. A mesma coisa, por exemplo, e aqui eu colocaria um adendo, não seja, embora não seja a universidade que eu represento, mas acredito que a Faculdade de Medicina de Campo ajudaria muito a prefeitura em relação da parte da área médica, entendeu? Aí poderíamos colocar a FAPIC em outras áreas, a parte de odontologia, enfim, estágios são necessários de serem feitos. Eu acredito que a massa de estagiários por ano do município, ela ultrapassa os 1.000. Não sei se estaríamos falando algo em torno de 1.000 a 1.100, 1.200. É muita gente. É muita gente que a prefeitura, por exemplo, no caso do pessoal, poderia utilizar. Nos outros municípios, nós temos vários polos, e esses polos são os polos CEDEG. Então, por exemplo, aqui especificamente, ai caramba, agora esqueci o polo que está aqui. Bom, enfim, não importa. Tem um horto municipal e nós temos um polo com estudantes de biologia. Então, os estudantes de biologia podem ajudar o desenvolvimento do horto municipal. São Fidélis, tá certo? Então, o pessoal da UENF, os estudantes nossos do semipresencial, poderiam fazer um trabalho no horto municipal. Ao mesmo tempo, por exemplo, que a gente está agora em São Francisco desenvolvendo um projeto para ver o problema que tem uma cooperativa leiteira que tem lá em São Francisco. Entendeu? Então, tem especialistas nossos em leite e em gado que estão atendendo essa necessidade. E o São Francisco, por exemplo, ele tem um espaço de terreno grande e esse espaço de terreno a gente poderia colocar, por exemplo, para a produção de peixe. Tá? Fazer uns tanques de peixe lá e produzir peixe para uma determinada cooperativa. Ou, por exemplo, em outros municípios, poder estudar com o pessoal nosso a qualidade do solo. Tá certo? Ou em São Francisco mesmo, o descarte do saco, que é onde é guardado o fertilizante e o agrotóxico que é utilizado, o descarte desse, inclusive com a possibilidade de poder suprir esse agrotóxico por algum outro tipo de componente biológico que não seja agrotóxico, que se utilize para poder produzir o abacaxi, por exemplo. Enfim, nós temos outras áreas, como por exemplo Macaé. Em Macaé nós temos o curso de engenharia de petróleo e temos o curso também de meteorologia. A prefeitura de Macaé precisa saber quando as águas descem pela montanha para chegar em Macaé, quanto tempo ela tem, por exemplo, para poder tirar as pessoas e aquele alagamento que acontece em Macaé e afete a família, afete o menor possível. Nós temos um radar meteorológico que não é nosso, mas a gente tem acesso, e temos o curso de meteorologia que poderia ajudar, sim, Arnaldo, está me escutando? Ah, tá. Sim, sim. Isso, o curso de meteorologia que poderia ajudar a Defesa Civil, por exemplo, de Macaé. Para além disso, a gente tem os polos do CEDEG, onde a gente forma estudantes de licenciatura em Química, estudantes de licenciatura em Biologia, estudantes de licenciatura em Pedagogia, que podiam ajudar nas secretarias de Educação, por exemplo, e os de Química poderiam fazer um trabalho para determinar a qualidade da água. Tudo isso a gente tem colocado para os prefeitos. Nós já visitamos várias prefeituras e várias prefeituras visitaram a gente. Existe a possibilidade da gente abrir outro polo entre a região de Cardoso Moreira ou a região de Itauba, está discutindo se ali onde vai ser melhor o polo, tá certo? Pode ser Itauba. Itauba é muito melhor, professor. Tudo bem. Eu não vou escolher entre um e outro, mas isso aí o governo, mas a gente apoia a realização desse polo CEDEG. Então, professor, só para desculpa se eu interrompo aí o raciocínio, estou brincando sobre Itauba, mas como Itaubense eu vou defender farinha pouca meu pirão primeiro. Mas entre Itauba e Cardoso, os dois municípios são excelentes.
e tem ali uma série de pesquisas também que a própria UENF pode, na agricultura mesmo, e Cardoso são produtores de uva, para quem não sabe, pelo menos em pequena escala. Só para essa questão que o senhor conjuga no verbo do futuro, a UENF não tem um projeto pronto para apresentar à prefeitura, do tipo, olha, vocês têm esse problema aqui, nós temos uma solução aqui? Não, tudo que eu falo poderia é porque já está acontecendo, mas o poderia seria no futuro para recolher o resultado. O que nós temos assim? A gente já foi na prefeitura, já apresentou o nosso projeto, a prefeitura depois vem a gente, estabelece, por exemplo, com São Francisco, são coisas que já estão acontecendo, entendeu? Então nós colocamos toda a possibilidade e o potencial que temos, e depois a prefeitura vem a gente para poder estabelecer, não, já com especialistas mesmo, e poder dar andamento. Mas existe sim, por exemplo, nós temos o projeto Pescarte, ele já está em funcionamento, que atende a toda a região, tá certo? Produtores de peixe através de cooperativa, enfim, poder agregar valor, são coisas que já estão acontecendo, entendeu? Tem alguns projetos desses, por exemplo, o projeto lá do Horto Municipal em São Fidélis, é um projeto que já foi avançado, que já foi colocado, eu não sei exatamente agora se ele está ou não está em funcionamento, mas são coisas que a gente já deixou claro, que a gente já colocou, e que vai depender também da municipalidade poder acolher ou não aquela necessidade, mas eu estou colocando em termos de opções, tá certo? E essas opções são o que a gente leva e a prefeitura escolhe, entendeu? É importante a gente também saber a necessidade da prefeitura. E essa interação são construções que estamos tendo. Em Campos, por exemplo, nós apresentamos o projeto ao vice-prefeito da determinado pedaço de terra, o produtor agrícola da agricultura familiar ou da agricultura local, ele poder ter um lucro naquele espaço com 4 produções diferentes, um lucro de R$4.000 por mês. Então, assim, são projetos, alguns deles já estão em andamento, outros não estão em andamento, mas quando a gente fala é um poderia bem mais presente. Não poderia lá no futuro, não. Um poderia que a gente já foi, a gente já conversou, a gente já teve essa interação com o prefeito, tá certo? E é um poderia bem real. Agora, cabe também ao poder público municipal poder acolher essa ideia e ajudar no desenvolvimento da mesma. Professor, tem algumas perguntas aqui, tem a Elisa Araújo falando sobre o Cine Darcy e perguntando o que a UENF oferece de ações culturais, mas infelizmente nosso horário já estourou. Se o senhor quiser falar de maneira concisa sobre o Cine Darcy, dá para a gente falar aqui rapidinho, um minutinho, só pode falar sobre ações culturais da universidade? Posso falar, é uma assessoria que foi criada esse ano, é uma assessoria que vem trabalhando com muita força. O Cine Darcy é uma das ações que tem, a gente separou, fizemos um edital de pós-doc para ter 4 pós-doc trabalhando na parte de cultura. O Cine Darcy é uma área, a gente já teve várias entrevistas durante o ano passado em relação ao Cine Darcy, assim que a gente puder, ele vai se concretizar com apresentações dentro da UENF, tá certo? Inclusive aos domingos a gente poder fazer o Cine Darcyzinho. Então os pais vão andar na universidade, fazer exercício, e as crianças poderiam ficar no cinema, inclusive as crianças da comunidade que está ao lado da universidade também poderiam participar disso, com pequeno filme, desenho animado, enfim. No caso específico do Cine Darcy, é um projeto, eu acredito que já consolidado. Teve várias ações e depois que é colocado de forma online o filme, o documentário, ou é disponibilizado no local onde ele se encontra, logo depois vem um debate com com o realizador, diretor, enfim, alguém que participou da criação desse documentário, desse filme. É um projeto excelente e vem junto também com o desenvolvimento da Vila Maria em relação, por exemplo, fizemos esse ano, e é bom colocar, o Festival Interuniversitário da Canção. Então, nós tivemos a UF, o IFE,
e a UENF trabalhando dentro disso, teve a premiação, teve todo o processo, participaram muitos dos membros da comunidade, tivemos 4 prêmios, enfim, essa área de cultura, apesar do distanciamento, a gente vem trabalhando muito forte, entendeu? Porque entendemos que uma das formas das pessoas não adoecerem durante esse período de pandemia é através da cultura. Perfeito. E o pessoal também precisa, o pessoal que trabalha para a cultura, também precisa de que seu trabalho em época de pandemia seja também propagandizado. A semana passada recebemos, o Facebook faz isso, não? Colocou a primeira festa, a única festa que fizemos, que foi o dia 7 de março do ano passado, entendeu? Mas se não temos presencial para poder fazer a festa e as atividades culturais, a gente tem trabalhado muito duro em relação a isso, e aqui especificamente a professora Priscila da UENF e a professora Elis da UF são realmente os 2 pilares principais da gente nessas atividades de cultura, além do IFE e o pessoal do IFE que trabalha em todo esse processo. Que pena que a gente não tem mais tempo para falar sobre o assunto que é tão importante, que é a cultura. E muito bem lembrado, professor Raul, essa questão da sobrevivência dos artistas, acima de tudo também, né? Tanto na prevenção, evidentemente, da vida, claro e evidente, em primeiro lugar sempre, mas também, né, sobre o ganha-pão dele. Mas não por ser menos ou mais importante, mas talvez pelas 2 quedas que tivemos aí, demandou um pouco mais de atraso também, né, e os assuntos do fim de semana, mas de qualquer maneira eu acredito que temos cumprido aqui a nossa parte de abrir as portas sempre, os microfones sempre aqui da Folha FM para a nossa UENF. Professor, quero agradecer ao senhor, dizer que é sempre um prazer recebê-lo aqui e desejar boa sorte aí, sucesso nessa empreitada de volta às aulas aí com pandemia, o que não é fácil. Bom dia para o senhor, muito obrigado, professor Raul Palácio. Não, agradecer também o convite, me colocar aqui à disposição sempre que vocês precisarem, tanto eu quanto qualquer outro membro da comunidade, para falar alguma coisa em específico, tá bom? A universidade está totalmente aberta para o debate, para discutir, para conversar em relação a qualquer seja o tema daqui da cidade. Agradecer ao Arnaldo também, sim, tá certo? E enfim, a Folha, de forma geral, que tão generosamente sempre tem dado, concedido espaço para a nossa instituição, especificamente para as universidades, de forma geral, apresentarem aqui as suas ideias e fomentado o debate sempre na base do conhecimento e evitando a bipolaridade e assim, os extremismos, não? Ou seja, no mundo onde as pessoas estão procurando sempre o contrário para brigar, a Folha vem fazendo um trabalho exatamente o contrário, é um trabalho de informação, é um trabalho de debate com conteúdo, não do debate falso como a gente encontra em alguns meios de comunicação. Obrigado, professor, pela disponibilidade. Aqui, só para descontrair, tem um comentário aqui do Marcelo Almeida. Conhece Marcelo, né? Palmeirense de coração. Ele manda uma mensagem aqui, ó. Não, é palmeirense, ele não sabe. Ele fala que ele é corintiano, mas ele é palmeirense de coração. Aí a mensagem que ele deixa para o senhor é o seguinte: o professor Raul, infelizmente, é palmeirense e infelizmente está contente, mas continua sem Mundial. Isso aí é discutível. É discutível. Bom, o Fluminense já arrumou um Mundial aí em 1952, então estamos livres aí dessas. Quer dizer, 52 eu acho que ninguém estava vivo aí. Ô, gente, bom dia para vocês. Arnaldo, vai comemorar aí, quem ganhou, que festeje, quem perdeu, que explique. Nada. Tem mais nada para comemorar. Vamos lá. Logo mais a gente traz aí no Folha 1 entrevistado de amanhã, Nogueira. Estamos entrevistados de quarta, quinta e sexta já fechados, de amanhã, logo mais no Folha 1 a gente está anunciando e a gente volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 7. Obrigado mais uma vez, professor Raul, obrigado a todos os ouvintes e até amanhã. Tá certo, então. São 9h10, mais uma vez, Raul, muito obrigado
pela gentileza e o carinho de estar conosco aqui. A gente segue com mais música a partir de agora, né, e informação também aqui na Folha FM, e o programa Folha no Ar volta amanhã no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.